Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando hoje no livro de Efésios, capítulo número 5. E a nossa meditação, vamos fazer a leitura completa do capítulo, mas a meditação será a partir do versículo de número 12. E diz o seguinte, a Santa Palavra de Deus. Efésios, capítulo número 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em temor, em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Aleluia, Pai. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Os deveres domésticos, vós mulheres, sujeitai a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa
e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, que palavra maravilhosa, né? E nós vamos agora entrar na meditação, né? Na parte das referências, né? Nós esbarramos no vídeo anterior, no versículo de número 11, nas referências, né? Então vamos agora já passar para as referências, para que nós possamos dar um melhor e maior entendimento a cada um de nós, né? Para que nós possamos que a palavra de Deus em nossas vidas, em nossos lares, em nossas casas, nossas famílias, para que nós, ponhando em prática, ela surta o efeito desejado. E qual é o efeito desejado da parte de Deus para com aqueles que ouvem, guardam e praticam a santa palavra de Deus? Que ela seja edificada nas nossas vidas. Ou seja, edificar simboliza, significa crescimento, mas crescimento espiritual, né? Para que nós possamos cada vez mais e mais sermos purificados de todos os nossos pecados, né? Para que nós possamos cada vez mais e mais marchar rumo ao alvo, que é Jesus Cristo, né? Entrando nos céus para morar junto com o Senhor na sua morada celestial, aquele lugar tão maravilhoso que o Senhor foi nos preparar lugar, como Ele mesmo diz, né? Se eu vou, mas não vos deixarei órfão. Eu vou vos preparar lugar e virei outra vez a vós, né? Então nós estamos, a esperança do crente é a vinda de Jesus, né? Para nos buscar, igreja gloriosa e como está aqui, né? Sem mácula, sem mancha, limpa, transformada, regenerada, né? Um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. O Senhor virá nos buscar. Essa é a esperança do crente. É coisa maravilhosa. É mistério, irmãos. Como diz a própria palavra aqui, é mistério entre Cristo e a sua igreja, né? E as referências em relação a este assunto da palavra de Deus, né? Ela fala, irmãos, né? Louvado seja Deus, aqui a partir do versículo número 11, né? As obras das trevas, né? Versículo 11 a seguir, até o 17, está falando o seguinte, né? Na palavra, né? E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Portanto, vede prudentemente como andais, não como anécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Assim está escrito, irmãos, aqui na Santa Palavra de Deus, do versículo 11 até o 17, né? As obras das trevas, aquele que é em tudo leal a Cristo, não pode ser neutro, nem manter silêncio quanto às
as obras infrutuosas das trevas. Versículo 11. E a imoralidade, versículos 3 ao 6, deve sempre estar pronto a desmascarar, repreender e denunciar o mal em todas as suas formas. Bradar sinceramente contra toda iniquidade. Aleluia, Pai. É odiar o pecado. Hebreus, capítulo 1, versículo 9. Tomar posição com Deus contra o mal. Salmos 94, versículo 16. E permanecer fiel a Cristo, o qual também denunciava as obras das trevas. João, capítulo 7, versículo 7. Isaías, capítulo 15, versículo 18 ao 20. Confira em Lucas, capítulo 22, versículo 28. E o versículo 18 diz, vamos ver o que fala na palavra do versículo 18, diz o seguinte: e não embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. A declaração de Paulo, no versículo 18, demonstra que a plenitude do Espírito Santo depende do modo como o crente corresponde à graça que lhe é dada para viver em santificação. Isso quer dizer que a pessoa não pode estar embriagada com vinho e ao mesmo tempo cheio do Espírito Santo. Essa afirmação aqui, irmãos, me faz lembrar, o que diz a palavra de Deus em outra mensagem, que o Espírito Santo de Deus não habita no corpo sujeito ao pecado. Não vos embriagueis com vinho, que é alvoroçador, mas embriagueis do Espírito Santo, que é tudo nas nossas vidas. Ele é tudo em todos, diz a santa palavra de Deus. O Espírito Santo do Senhor, ele é tudo em todos. Se você conhece a palavra Espírito Santo, você almeja e deseja no seu coração tê-lo na sua vida e ser batizado no Espírito Santo, então a primeira coisa que você tem que fazer é se purificar de todo tipo de pecado. Tudo aquilo que a palavra de Deus diz que é pecado, você tem que tirar da sua vida, ou tem de tirar. Todo tipo de pecado, nenhuma mancha, nem sombra de pecado pode haver na sua vida para que você possa receber o Espírito Santo. E muito mais ainda, ser batizado no Espírito Santo. Porque a partir do momento que o crente, seja ele homem ou mulher, seja ou é batizado no Espírito Santo, o Senhor usa ele para operar na vida das pessoas, em toda a sua volta, do seu próximo, em todo o tempo, em todo momento e em todo lugar. Nós somos usados pelo Espírito Santo do Senhor para abençoar a vida das pessoas, com todo tipo de sorte de bênçãos que as pessoas estiverem necessitando. Senhor Jesus enviou os apóstolos e disse para eles, enviou 2 a 2, porque era a primeira missão, sede prudente como as pombas e astuto como as serpentes. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. E eis que eu vos dou o poder para expulsar os demônios, pisar serpentes e escorpiões, curar os enfermos, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Então o homem, irmãos, o homem e a mulher, precisa aprender a valorizar o Espírito Santo. Ele é a maior riqueza que o homem pode possuir na sua vida aqui nesta terra. Chama-se Espírito Santo.
Não tem nenhuma riqueza material, irmãos, que se compara a esse bem tão precioso que nos é dado pelo Senhor nas nossas vidas, né? Primeiramente, nós recebemos o Espírito Santo quando decidimos aceitar a Cristo, né? Ir para uma igreja de Cristo, verdadeira, né? Aceitar a Jesus, né? E buscar a nossa santificação de corpo, alma e espírito para sermos batizados nas águas. Porque não pode, não deve nenhum irmão ser batizado em pecado. Somente após ter se purificado de todos os seus pecados. Eu falo sempre com os irmãos, oro, clamo e rogo aos pastores, de um modo geral, de todas as igrejas que se diz Igreja de Cristo. Não batize nenhum dos seus membros em pecado, irmãos. Não faça isso. Porque se você batizar os seus membros em pecado, eles depois não conseguirão desvencilhar do pecado. Esse pecado fica na vida deles por muito tempo, se não para todo o tempo, e acaba arrancando eles da igreja outra vez, levando para o mundo, porque foi batizado em pecado, né? Primeiro precisa ser purificado de todos os pecados. O homem e a mulher, aceitando a Jesus para ser batizado, não tem a pressa, irmãos, de acrescentar membros à sua igreja, batizando irmãos em pecado. Está fazendo um mal para eles próprios e também para o seu próprio pastorado, né? Porque a sua igreja é uma igreja fraca. A igreja que não tem membros santificados é uma igreja fraca. A igreja ora, mas Deus não opera. Pode ainda ter uma multidão de pessoas, né? Mas é como dizia o nosso saudoso e querido amado irmão missionário Davi Miranda, né? É apenas uma sociedade religiosa. Deus não opera, né? Mais vale uma igreja pequenininha, com meia dúzia de membros santificados, irmãos. É uma igreja poderosa. Igreja pequenininha, com meia dúzia de membros santificados. É uma igreja poderosa. Os irmãos clamam e Deus responde. Deus opera milagres, sinais, maravilhas e prodígios quando os irmãos estão em santificação. Então, espera os seus membros, vai cada dia ministrando a palavra de Deus, para que eles possam crescer na graça, no conhecimento, na sabedoria e no entendimento, para poder purificar dos pecados. Porque o inimigo coloca tropeço na frente dos irmãos todos os dias para impedi-los de ser batizado. Porque cada irmão batizado, irmãos, no Espírito Santo, né, é realmente um poderio de fogo extraordinário contra Satanás e seus seguidores, contra suas hostes malignas. E o diabo então não quer. Ele luta para impedir os irmãos de ter a santificação, né? É uma luta travada, terrível. Mas se nós persistirmos, nós buscarmos no objetivo e buscarmos a Cristo, permanecermos fiéis a Ele, buscando a santificação de corpo, alma e espírito, os pastores ensinarem para os irmãos a santificação, então os irmãos vão conseguir, vai ser batizado, a igreja vai fortalecer. É uma igreja poderosa, né? Na oração, na palavra, nos louvores, né? E sobretudo nas curas divinas, que são coisas maravilhosas. Igrejas têm que ter milagre, irmãos. Igreja que não tem milagre na igreja, que Deus não opera milagre na igreja, não é uma igreja que não tem poder algum. É apenas uma sociedade religiosa. Pode ser numerosa, muita gente, aquela coisa toda, mas é preciso haver milagres na igreja. O próprio Senhor Jesus disse: Pai, faça milagres, porque se o povo não vê milagres, eles não creiam. Então é preciso, é necessário, né? Isso acontece somente quando temos o Espírito Santo do Senhor. Para isso tem que ter santificação de corpo, alma e espírito. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória